Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, esteja sobre a vida de cada um de vocês e tenha uma vida muito feliz e bem-aventurada. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado. Aleluias. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje vamos dar continuidade no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Diz o seguinte: Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, preste a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tendo soldados sob mim. E eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos eu, não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa, os que haviam sido enviados encontraram são o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e disse-lhes: Não choreis. E chegando-se, tocou o esquive, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta
se levantou entre nós e que Deus visitou o seu povo, e este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João relataram-lhes todas estas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João: O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que foste ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias estão nos tribunais reais. Mas o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista. Mas aqueles que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. No próximo vídeo eu concluo o capítulo 7. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço.